Oi, pessoal, tudo bem? 5 minutos de mulheres que correm com os lobos no projeto Marcas de Combate. Vou relembrar que o nome Marcas de Combate é porque nós todos vivenciamos experiências que parecem batalhas, parecem guerras e muitas dessas deixam cicatrizes em nós, mas nós sobrevivemos e nós temos essas marcas que contam a nossa história, da qual a gente pode se orgulhar. É por isso que eu dei esse nome, que também é o nome de um capítulo do livro. E hoje eu vou contar uma história nova para vocês. Então vamos lembrar de fazer aquele exercício de ouvir a história como se a gente fosse uma criança de 5 aninhos, né? Porque a gente não julga se a história é fabulosa demais. São contos de fábulas. E essa história, gente, ela ainda é do mesmo capítulo onde a gente fala de La Loba, mas é uma história diferente, então eu vou contar para vocês. É a história dos 4 rabinos. Então havia 4 rabinos e uma determinada noite um anjo veio chamá-los e levou eles ao 7º céu. E eles viram aquele esplendor do 7º céu e quando eles voltaram, cada um deles teve uma reação diferente a essa experiência. O primeiro rabino ficou maluco, ele enlouqueceu com a experiência e ele foi tão transcendental para ele que ele ficou só perambulando pelo resto da vida, espumando, ele não articulava mais nada. Esse foi o que enlouqueceu. O segundo rabino foi o que ficou cético mediante a experiência. Ele achou que ele minimizou a experiência dizendo: isso foi só um sonho, eu sonhei com o 7º céu, não aconteceu nada de verdade. Então ele minimizou o que aconteceu. O terceiro ficou obcecado, ele ficou tão maravilhado, tão deslumbrado, que ele ficou obcecado e ele não parava de falar disso. E de tanto que ele falava, as pessoas pararam até de compreender, porque, sabe, um fanático. Então ele ficou desse jeito, o terceiro. E o quarto, que era um poeta, resolveu não comentar sobre a experiência diretamente. Ao invés disso, ele pegou aquilo que ele sentiu naquela experiência e começou a transformar em poesias que ele fazia para as estrelas, para a filha dele no berço, para as pombas da noite, e ele passou a viver muito melhor. Essa é a história dos 4 rabinos. A gente pode parar um segundinho e dar uma meditada sobre qual cena dessa história ficou mais marcante para você, porque ela, como a Clarissa diz, é a porta de entrada para que você entenda este conto. E a porta de entrada pode ser uma ligação de alguma situação que você está vivendo na sua vida. Mas a gente vai aproveitar esse mesmo vídeo para já falar da simbologia que a gente tem aqui nessa história. Então, essa história deixa bem claro que em tudo quanto é experiência que a gente vive, mas especialmente as mais interiores, as mais profundas, a gente não deve ter, a gente pode até ter um fascínio por ela, mas não um fascínio exagerado, nem para mais, nem para menos. Então, quando eu tenho o fascínio exagerado para mais, ou eu posso ficar pirada, ou seja, não consigo nem articular, nem fazer cognições alguma sobre a minha experiência e sobre aquilo que eu aprendi, ou então eu posso ficar obcecada, que é só falar disso. Nossa, gente, eu conheci o livro Mulheres que Correm com os Lobos, nossa, vocês todas têm que ler, gente, vai mudar a vida de vocês, gente, e daí toda vez que eu encontrar com vocês eu vou ficar falando disso. Não, né? Ou qualquer outra coisa. Sei lá, eu começo a jogar vôlei. Gente, jogar vôlei é a melhor coisa do mundo, todo mundo tem que jogar, porque você vai conseguir isso, isso e isso de benefício. Não, as verdades são verdades diferentes para cada pessoa, lembram, né? E também para menos também não ajuda, porque se eu ficar cética, tudo que acontecer comigo eu vou simplesmente minimizar e vou falar: isso aí não foi nada não. Não tem nada aqui nesse negócio não. Então você não permite aprofundar lições e conhecimentos e autoconhecimento, principalmente que a gente está falando disso, né? Que você poderia, porque fica cético, certo? Então a gente deve ter a coragem de se fascinar e visualizar as coisas e tentar compreender, mas com prudência, tá? Isso para qualquer coisa da vida. Não precisa ser só por uma experiência interior, uma experiência psicológica, psíquica. Não, pode ser qualquer coisa que você está experimentando, com coragem, mas com prudência. É isso que esse conto fala. E aí tem uma coisa que o Jung traz e a Clarissa traz no livro, que é: uma vez que eu conheço algo, que eu sei algo, eu tenho obrigação moral de viver o que eu percebi.
Então eu não posso mais de saber algo e fingir que eu não sei ou não viver de acordo com aquilo. Porque isso vai me trazer confusão, com certeza. Eu vou ficar mal, porque eu sei aquilo. Então, por exemplo, se você sabe que você percebeu que ser, por exemplo, uma pessoa explosiva é uma coisa que tá te perturbando, você já descobriu isso e você não faz nada a respeito, você só continua sendo, quanto mais você continuar sendo, você não está cumprindo a sua obrigação moral de viver o que você percebeu, mas você vai ficar sendo explosivo, pior, você vai se sentir a respeito disso, e aí uma coisa vai puxando a outra. Então, uma vez que a gente percebe algo, a gente tem essa obrigação moral de viver o que a gente percebeu, tá? E aqui começa o conceito de vida, morte, vida, que tem nesse livro o tempo todo, porque esse livro praticamente, se eu fosse dizer sobre o que é esse livro, para mim esse livro é sobre o que na minha vida eu quero que continue vivo, ou é bom para mim que continue vivo, ou seja, é algo que eu vou investir, é algo que eu vou continuar, é um comportamento, uma atitude que eu ainda continuo, e o que eu devo deixar morrer. Que coisas, que pessoas, que relações, que atitudes, tudo que eu devo deixar morrer, ou seja, mudar. Tá? Então é nesse momento aqui. À medida que a gente conhece algo, como os 4 rabinos conheceram, a gente descobrindo isso, a gente deve viver o que a gente conheceu, que é essa obrigação moral que o Jung diz, e isso significa deixar viver o que precisa viver e deixar morrer o que precisa morrer. Tá certo? Amanhã eu vou vir com mais um conto, porque esse é um curtinho que é incidente dentro do capítulo do La Loba. Amanhã a gente vai falar do Barba Azul, tá certo? Beijo!